Hoje vamos fazer a leitura da Portaria CNJ 253 de 2020. Essa portaria institui os critérios e diretrizes técnicas para o processamento de desenvolvimento de módulos e serviços na plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, PDPJBR. Artigo 1º. Instituir os critérios e diretrizes técnicas para o processo de desenvolvimento de módulos e serviços na plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, PDPJBR. Artigo 2º. A PDPJBR fornecerá padrões de Application Programming Interface, API, de modelos de dados e domínio, de eventos e mensagens, com os respectivos documentos de referência, que permitam desenvolvedores criarem, manterem e evoluírem as aplicações que compõem a plataforma. Artigo 3º. O processo de disponibilização de soluções para a plataforma será comunitário e descentralizado, podendo dele participar quaisquer tribunais brasileiros, órgãos públicos externos e, nos termos desta portaria, particulares. Parágrafo 1º. Os tribunais e órgãos externos, bem como os particulares admitidos a colaborar com a plataforma, indicarão livremente os desenvolvedores e analistas que participarão dos projetos, os quais terão acesso às ferramentas centralizadas de controle de demandas e de versionamento de código e arquivos do CNJ. Parágrafo 2º. Os profissionais serão identificados por órgão e área de atuação, negocial ou técnica, devendo-se adotar mecanismos de reputação, tendo em vista a efetiva participação, quantidade e qualidade das contribuições dos participantes, a fim de criar incentivos positivos da participação comunitária. Artigo 4. O CNJ disponibilizará um sítio próprio, Marketplace, a lista de projetos em andamento, concluídos e pendentes de serem integrados à PDPJ-BR. Parágrafo 1º. O tribunal que desejar colaborar com o desenvolvimento de algum dos serviços e soluções ou disponibilizar serviço ou solução por ele já desenvolvida, poderá formalizar seu interesse por e-mail, dirigindo ao endereço eletrônico, devendo ser realizada, na sequência, reunião inaugural, kickoff, para alinhamento de expectativas. Parágrafo 2º. O CNJ acompanhará a execução dos projetos em desenvolvimento por meio da designação de líder técnico, que será o responsável por orientar os tribunais acerca dos critérios técnicos a serem seguidos para o desenvolvimento de cada solução, conforme as diretrizes desta portaria. Parágrafo 3º. O andamento do projeto também será acompanhado pelo Escritório de Projetos do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do CNJ. Artigo 5º. Os serviços e aplicações integrados à plataforma serão classificados da seguinte forma: Inciso 1º. Serviços estruturantes. Serviços que implementam as funcionalidades essenciais básicas para um sistema de processo judicial de tramitação eletrônica, bem como aqueles serviços necessários à integração, à coreografia e à interoperabilidade entre os serviços e soluções que compõem a plataforma. Inciso 2º. Serviços negociais. Serviços que implementam necessidade de negócio relevante para a tramitação de processo judicial eletrônico e sistemas judiciais, tais como distribuição de processos, controle de custas, comunicação de atos, controle de agendamento de audiências, central de mandatos, dentre outros. Inciso 3º. Serviços de integração com sistemas externos. Serviços que fazem interface com sistemas, serviços e ou aplicações externas ao Poder Judiciário, como o sistema de penhora online fornecido em parceria com o Banco Central, CISBA-JUD, o sistema de envio eletrônico de correspondências pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, e-Carta, dentre outros de especial interesse à prestação de serviço jurisdicional e, inciso 4º, soluções e aplicações da comunidade externa ao Judiciário, serviços desenvolvidos por entes
externos ao judiciário voltados a atender às suas necessidades, adotando padrões de API que se integrem à PDPJ-BR mediante chancela do Poder Judiciário. Artigo 6º. A PDPJ-BR seguirá modelo arquitetorial de microserviços, preferencialmente modelados utilizando-se a metodologia Domain Driven Design, DDD. Parágrafo único. A interação entre os microserviços da plataforma adotará o modelo de coreografia, em que cada microserviço deve possuir inteligência sobre seu próprio domínio, com alto nível de desacoplamento, interagindo com os demais microserviços por meio de serviço centralizado de mensageria, Message Broker. Artigo 7º. O módulo ou microserviço que se assemelhar a uma ou mais funcionalidades presentes nos sistemas processuais deverá observar a necessidade de decomposição da aplicação monolítica existente. Parágrafo 1º. O trabalho de decomposição começará pela identificação do domínio a ser extraído, utilizando-se estratégias baseadas em DDD. Identificando o domínio, será iniciada a modelagem por meio de histórias construídas em conjunto por desenvolvedores e especialistas do domínio, Domain Experts. Parágrafo 2º. Finalizada a modelagem de domínio, deverá ser iniciada a modelagem da API, que será implementada ainda dentro da aplicação monolítica, mas com vistas à implementação do microserviço a ser desenvolvido. A criação da API servirá para delinear a construção do microserviço fora da aplicação monolítica. Parágrafo 3º. A aplicação monolítica precisará ser adaptada para a utilização da nova API, ao invés de mecanismos nativos, por exemplo, JSF, Kickfaces, componentes ISEM, etc. Parágrafo 4º. O modelo relacional precisará ser desacoplado com a extinção de constraints baseadas em chaves e os dados deverão ser migrados para o novo banco de dados do microserviço. Parágrafo 5º. O CNJ proverá uma série de microserviços denominados módulos estruturantes, que já disporão de diversas APIs comuns ao relacionamento com o processo judicial, com vistas a não ser necessária a incorporação de diversas APIs nos sistemas monolíticos legados. Artigo 8º. Os registros dos microserviços da PDPJ-BR ocorrerão no Service Discovery SD do CNJ, no qual um SD catáloga os serviços que compõem a plataforma, registrando o nome da instância, o serviço ao qual ela responde e seu endereço de rede. Parágrafo único. O SD é implementado utilizando a ferramenta Netflix Eureka através de implementações de Spring Cloud Netflix. Artigo 9º. Os microserviços deverão ser versionados utilizando o sistema de controle de versões Git. Parágrafo 1º. Os repositórios deverão ser hospedados na plataforma disponibilizada pelo CNJ. Parágrafo 2º. A criação do repositório em seu respectivo grupo deve ser efetuada pela gestão da Divisão do Processo Judicial Eletrônico Nacional, DPJE. Parágrafo 3º. A partir da criação do repositório, serão atribuídas as permissões de acesso e controle aos líderes técnicos de cada projeto. Artigo 10º. Deverá ser adotada preferencialmente a linguagem de programação Java, utilizando-se o framework Spring com Spring Boot, utilizando como referência o projeto Sample Service, disponibilizado no endereço eletrônico como template. Parágrafo único. Na utilização de outra linguagem de programação ou framework de desenvolvimento, a solução deverá atender a todos os padrões de desenvolvimento descritos nesta portaria. Artigo 11. O acesso aos microserviços deverá ser protegido com mecanismo de autenticação e autorização baseado em OAuth 2, a ser provido pelo serviço de Single Sign-On (SSO) da PDPJ-BR, permitindo a integração às diversas bases de usuários de diferentes sistemas do processo eletrônico e utilizando conceitos de federação de bases pela implementação de provedores
de acessos customizados. Parágrafo 1º. Todos os provedores implementados com o propósito da integração da PDPJ-BR ao PJE estão versionados no Git por meio do projeto PJE-KC. Parágrafo 2º. Os demais sistemas processuais deverão desenvolver seus próprios provedores de acesso para integração ao Serviço Unificado de Autenticação, SSO. Artigo 12. Os microserviços desenvolvidos na PDPJ-BR precisam ser coesos e guardar a característica stateless, possibilitando maior escalabilidade em ambiente voltado a containers, como Kubernetes. Parágrafo único. A escalabilidade deverá ter elasticidade em padrão horizontal, permitindo que réplicas do mesmo microserviço possam ser instanciadas ou desmobilizadas de forma a atender mais adequadamente a demanda pelo respectivo serviço. Artigo 13. Deverão ser utilizados recursos de Continuous Integration CI, permitindo execução de pipelines, testes automatizados e registro no repositório de imagens. Parágrafo único. Sempre que possível, deve ser adotada a prática de Continuous Delivery, CD, quando compatível com a natureza específica de cada projeto. Artigo 14. As soluções presentes na PDPJ-BR deverão conter artefatos de testes automatizados com incentivo às práticas de Test Driven Development, TDD, contando com teste de unidade e de integração. Parágrafo único. É obrigatória a produção de relatório de cobertura de testes automatizados, o qual deverá ser atualizado a cada execução do pipeline de integração contínua. Artigo 15. A documentação de cunho negocial e técnica deverá ser produzida para cada solução presente na PDPJ-BR, e os microserviços também terão que prover documentação técnica referente à API disponibilizada, utilizando o padrão Open API 3.0. Artigo 16. Os microserviços deverão prover APIs correspondentes a seu contexto de negócio ou funcional. Parágrafo 1º. As APIs deverão ser providas por meio de tecnologias REST e obedecer aos padrões definidos na plataforma de documentações do CNJ, disponível em. Parágrafo 2º. A definição do design da interface das APIs, observando as melhores práticas e buscando atender o maior número de soluções e contextos em que os microserviços podem ser utilizados, deve consistir em entrega própria e prioritária. Artigo 17. As soluções baseadas em microserviços deverão empregar um mecanismo de message broking, por meio do qual trafegam as mensagens com os eventos propagados pelos microserviços, provocando comportamentos e ações de acordo com os contextos de cada serviço, bem como propiciando a declaração de filas para recebimento de mensagens relevantes produzidas por outros serviços. Parágrafo único. O formato de comunicação entre os microserviços por meio de mensageria dar-se-á conforme documentação provida pela plataforma de documentação do CNJ. Artigo 18. As APIs disponibilizadas pelos microserviços serão acessadas através de um serviço de borda denominado Gateway, que é utilizado para receber requisições dos diversos clientes de API e direcionar essas requisições aos serviços responsáveis pelo processamento. Artigo 19. A identidade visual dos módulos desenvolvidos dentro da PDPJ-BR deverá adotar o conjunto de ferramentas desenvolvido pelo CNJ, denominado UI-Kit, com a finalidade de padronizar a interface gráfica dos módulos, uniformizando os aspectos de usabilidade, acessibilidade e experiência do usuário. Artigo 20. As soluções da plataforma podem utilizar recursos computacionais próprios em ambiente exclusivo ao de desenvolvimento mantido diretamente pelos órgãos e instituições aderentes ou contratados em serviço de nuvem computacional. Parágrafo 1º. No caso de utilização de nuvem computacional de terceiros, deve-se observar os princípios e diretrizes relacionados à segurança da informação,
para o tratamento da informação em ambiente de computação em nuvem dispostos na Portaria SGI número 9 de 2018. Parágrafo 2º. A nuvem de serviço utilizará a infraestrutura baseada em containerização de código aberto que permitirá a criação e uso de containers, bem como a orquestração desses containers, sendo gerenciada por um sistema também de código aberto. Artigo 21. Soluções que utilizam inteligência artificial deverão estar de acordo com os disposto nos termos da Resolução CNJ número 332 de 2020, que disciplina a ética, a transparência e a governança na produção e no uso da inteligência artificial no Poder Judiciário e da outras providências. Artigo 22. Cada tribunal ou ente participante do ecossistema de justiça para desenvolvimento de módulos ou usufruto dos serviços disponibilizados pela plataforma deverá assinar termo de cooperação técnica, conforme modelo estabelecido pela Gerência Executiva da PDPJ-DR. Artigo 23. Cumprirá ao Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do CNJ a responsabilidade de prover a manutenção e detalhamento dessas diretrizes técnicas em portal próprio, de modo a atender plenamente o disposto nesta portaria. Artigo 24. Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação. E é isso, pessoal.